Olá, queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de Agar. E a história dela está contada nos capítulos 16 e 21 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Agar era uma serva, uma escrava da casa de Abraão e Sara. E ela era serva direta de Sara. E apenas para contextualizar, Abraão havia recebido uma promessa de Deus, de que ele seria o pai de uma grande nação. Mas tanto ele quanto a sua esposa, a Sara, os dois eram bem velhinhos já e nada dessa promessa se cumpriu. Então Sara, que achou que a promessa estava meio estacionada lá, resolveu dar um jeitinho de empurrar que acontecesse logo. Então ela foi lá, lembrou da serva dela, Agar, que era bem mais nova, e já que Sara mesmo não poderia gestar um filho, ela pensou em Agar, Agar mais nova, vai lá. E por fim, dessa solução aí surgiu Ismael. Agar, que não era boba nem nada, resolveu dar uma aproveitada nessa situação e começou a desdenhar da patroa dela. Mas Sara não gostou disso e maltratou muito a sua serva. Agar estava desesperada já com esses maltratos e resolveu fugir da casa de Abraão. Mas o anjo do Senhor alcançou ela e falou: Agar, volta, volta para ficar na casa de Abraão, porque eu estarei com seu filho e a descendência dele também será multiplicada. Eu estarei com ele. Então Agar se fixou nessa promessa e voltou. Ela permaneceu na casa de Abraão. E após muitos anos, finalmente a promessa de Deus se cumpriu. E Sara deu à luz a Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa. E foi aquela alegria, aquela comoção e tal. E passado um tempo, Ismael, que já era um pouco mais velho, começou a caçoar de Isaac, começou a tirar um sarrinho ali. E a Sara viu tudo isso e ficou furiosa. E na cabeça dela, pronto, já tenho um filho, já tenho o herdeiro de Abraão, então não preciso mais de Ismael. Então ela foi logo falando para Abraão: Abraão, manda eles embora, manda Agar e Ismael embora. Ele está tirando sarro do nosso filho. Abraão não gostou da ideia, mas por fim acabou cedendo e baniu Agar e Ismael de suas terras. E Agar e Ismael foram embora, apenas com um punhado de comida e um pouquinho de água, e foram vagar pelo deserto. Com o tempo, a água acabou, a comida acabou. E Ismael já chorava, era aquele sofrimento, aquela angústia, porque deserto, calor, fome, sede. Agar, vendo aquela situação toda, já não estava se aguentando também. Desespero total. Sentou o seu filho embaixo de um arbusto e se afastou. Ela não conseguia assistir à morte do seu próprio filho e ela chorou de desespero. Eu acredito que eu, estando nessa situação também, estaria desesperada, Porque pensem, Agar foi usada. E quando não tinha mais serventia, foi descartada, com uma mão na frente e outra atrás. Se antes o futuro lhe reservava uma parcela de brilho, Afinal, ela era mãe de Ismael, Ismael teria um futuro ao lado de Abraão e tal. Tudo aquilo escorreu por entre seus dedos e ver o seu filho e ela mesma sendo desprezados dessa maneira não deve ter sido fácil. E nesse momento de dor, também acredito que ela não deve ter lembrado da promessa que Deus tinha feito para seu próprio filho, para o Ismael. E acredito que para ela ali era o fim. Ela não tinha mais um vislumbre de futuro, de esperança. Era o fim naquele deserto. Mas não acabou por aí.
Vejam o que está escrito em Gênesis 21, dos versículos 17 ao versículo 20. Eu vou ler para vocês. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Agar e Ismael não estavam sozinhos em meio àquela dor, em meio àquele deserto, aquele sofrimento que eles estavam passando. Deus estava com eles. O anjo do Senhor estava lá e ouviu o menino chorar. Ele se importou com a dor daquela mãe, daquele menino, né? Então, se importou ao ponto de ir lá e perguntar a Agar o que te aflige. Ele se importava com o íntimo dela, com aquela dor que estava ali dentro. E logo falou, né? Não tenha medo, eu estou com vocês. Vai lá, pega o teu filho. Vai lá, eu vou sustentar ele, né? Reforçou a promessa que ele já tinha feito. Assim como Deus esteve ao lado de Agar e seu filho Ismael, nesse momento de desprezo, de desesperança, né? Tanta dor. Ele está conosco também, né? Por mais que outros nos desprezem, não enxerguem o nosso valor, as situações aos nossos olhos não sejam nada justas, é o amor de Deus que importa, porque é Ele quem nos sustenta em meio a tudo isso. E então, Deus não parou por aí, não ficou só com as palavras, né? Deus abriu os olhos de Agar, e Agar viu que logo à frente havia uma fonte. Eu sei por mim, quando eu tô tomada pelo desespero, pelo desânimo, ou acho que aquela situação tá fora de controle, por vezes eu não consigo enxergar nem aquilo que está na minha frente. É necessário que Deus abra os nossos olhos para a direção que Ele quer nos dar. Nós precisamos nos levantar na presença de Deus, levantar os nossos olhos na direção de Deus e interceder, pedir que Ele abra a nossa visão para a provisão que Ele tem para nós, para a direção que Ele tem para nós. O que aconteceu com Agar não foi justo, né? Foi uma situação muito triste, mas ela contou com o sustento de Deus. E certamente essa situação que ela passou não era algo que ela estava esperando, né? Foi algo totalmente inusitado. Mas mesmo em meio a esse susto, Deus esteve com ela, né? Pegou eles pela mão e guiou eles para uma fonte de água. Ainda que a sua situação, aos seus olhos, esteja desesperançosa demais, né? Sem futuro, você esteja se sentindo totalmente desprezado ou tenha sofrido alguma injustiça, é Deus quem vai te sustentar em meio a esse deserto. Peça que Ele lhe abra os olhos para que Ele te mostre uma direção, porque Ele está sempre ao nosso lado. Deus ouve o nosso choro. Que Deus te guie para fora desse deserto com uma fonte de águas. Que Deus te abençoe e até a próxima.